E aí, seus opressorizinhos de plantão? Gente, falando sério, deixa eu ter uma conversa franca aqui com vocês. Uma conversa mais séria, tá? Não vou ficar brincando, não vou botar kkk de novo, tá? É uma coisa séria. Nós vimos aí o resultado das eleições, é uma coisa que eu já vinha falando há muito tempo atrás. Vocês sabem disso, tem vídeo aqui no canal de um ano atrás, falando em relação à vitória de Lula, por ele ter uma força política muito grande e por estatisticamente ele estar na frente, já naquela época. É claro que a margem veio diminuindo, mas as pesquisas acertaram a tendência, tá? Ainda assim eu não sou contra abrir CPI para pesquisar a metodologia, mas não é muito mais fácil você chamar ali a agência que faz a pesquisa, chamar a diretoria dessa agência e conversar, cara? Não é muito melhor do que já sair abrindo CPI? É muito mais fácil, muito mais tranquilo. Porque CPI vocês sabem que é uma zona, né? De qualquer forma, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, gente, tá tendo uma paralisação generalizada Brasil afora, em pelo menos 18 estados da federação, cara. Paralisação de caminhoneiros e também de desocupados, tá? Tem meia dúzia de desocupados levantando a bandeira do Brasil e pedindo intervenção militar, cara. Tem gente queimando pneu na rua, vocês estão sabendo disso, óbvio, né? Vocês não moram em cavernas, vocês estão sabendo disso. São pessoas que simplesmente não aceitam o resultado das urnas, o resultado democrático das urnas. Olha, vocês me conhecem, eu sou um democrata, eu defendo a democracia. Então, democracia é isso, cara. Perdeu, vaza. Perdeu, reconhece que perdeu, cara. É simples. E o Bolsonaro até agora não deu um pronunciamento desde ontem, né? Parece que ele ficou meio de escanteio, ficou se isolando, porque realmente aqui, ó, trancou um pouquinho, porque ele sabe que quando ele perder ali a sua imunidade parlamentar e automaticamente também o seu sigilo de 100 anos, que o sensacionalista fez ali uma sacanagem, uma sátira, que esse sigilo de 100 anos virou o sigilo de 2 meses, né? Porque ele será quebrado assim que Lula assumir. Cara, o que que acontece? Na verdade, o Bolsonaro tá com medo disso, de ser preso, né? Porque uma cacetada de processos nas costas, mas eu andei lendo e alguns analistas dizem que o principal destino desses processos é o arquivamento, infelizmente, né? Cara, eu fico extremamente triste por um fator, extremamente feliz por outro fator. Vejam bem onde eu quero chegar. Bolsonaro perdeu a eleição, certo? Só que ele se elegeu em 2018, não sei se vocês vão se lembrar, mas ele se elegeu numa euforia antipetista, e eu tava lá. Eu fiz a campanha, participei das carreatas, fiz ali publicidade gratuita. Naquela época, sim, cara, valeu a pena. Naquela época, eu não me arrependo de ter feito isso, tá? Não me arrependo. Eu ainda era menor de idade, não votava, ainda tinha meus 17 para 18 anos. Na verdade, tinha 16 e ia fazer 17, né? No momento da eleição já podia votar, mas eu optei por não votar. Me arrependo disso, queria ter votado, tá? Nessa época eu queria ter votado, mas eu não me arrependo de ter apoiado. Nessa época eu teria votado no Bolsonaro 100%, de certeza, teria votado. Não votei por pura birra mesmo, tá? Confesso que na época eu não votei por pura birra minha, tá? Achei que fosse uma responsabilidade muito grande para alguém da minha idade. Coisa nenhuma, né, cara? Coisa nenhuma. A realidade é que na época eu poderia ter contribuído sim. Me arrependo. Eu contribuí com o que pude, né? Fiz a campanha, participei de carreata, fiz muita coisa. Chegou 2019, eu fiquei extremamente infeliz com as declarações e com os casos, né, os indícios de corrupção do governo Bolsonaro. E olha que eu disse indícios. Ele será investigado e se for condenado, ótimo, perfeito. Perfeito. Mas a gente sabe que tem. A gente sabe que tem. Mas desde essa época eu comecei a tecer críticas a esse governo. O governo que começou bem, cara. 2019 ele começou bem, começou reduzindo os juros, botou uma equipe boa no Banco Central. Começou bem, né? Torcia muito favorável ao governo Bolsonaro. Na verdade eu nunca torci contra governo nenhum. Eu torço sempre para que dê certo, porque o país também é meu. Eu também tô nele, tá? Então,
Já nessa época eu comecei a criticar o governo por conta de N fatores e na época eu ainda cursava o ensino médio, terceiro ano, último ano do ensino médio, né? Um ano antes da pandemia, né? 2019, saudades de 2019, que foi um ano muito bom para mim, incrível. Só que aconteceu uma coisa, né? Ou uma coisa não, várias coisas, né? A eleição do Bolsonaro, né? O Bolsonaro tomou posse, né? A eleição foi em 2018, ele tomou posse em janeiro de 2019. Todo mundo acompanhando lá, foi uma febre, foi muito bom, foi um show, né? Mas voltando ali para meados do ano, cara, a coisa começou a degringolar e eu lembro que no primeiro semestre do ano, dali para frente, a coisa degringolou de vez, né? No segundo semestre do ano, eu, como forma de protesto, eu já levava a bandeira do Brasil comigo para a escola e pendurava na janela, sempre, eu sempre fiz isso. Quem estudou comigo sabe. Sempre fiz isso. Na época eu era taxado de maluco, de bolsominion, mas eu sempre retruquei. Eu falei, não, cara, eu tô representando o meu país aqui é o verde e amarelo e tal. Nessa época o pessoal já me chamava de bolsominion, me atribuía a isso, aquilo. E a essa época as pessoas nem associavam tanto assim a questão da bandeira nacional com o bolsonarismo. Não tinha essa associação. Por isso que na época eu fazia questão de usar a bandeira, de colorir verde e amarelo e colocar tudo e tal. Inclusive até uma casa ao lado fazia a mesma coisa. Depois que eu coloquei a bandeira, eles começaram a colocar também. Mas por uma mera questão de patriotismo real. O patriotismo real, não esse falso patriotismo que esses vagabundos colocam aí no carro e saem fazendo bibi mito. Isso não é patriotismo, tá? Patriotismo era o que eu fazia. Levava a bandeira lá para a escola, pendurava lá, deixava lá, ó, e recolhia quando ia embora, óbvio, para não roubar a minha bandeira, que a minha bandeira é sagrada. Então, nessa época eu estava muito descontente com o governo Bolsonaro. Quando chegou a pandemia, cara, descarrilhou tudo. Foi péssimo, uma gestão horrível, horrorosa na pandemia. O Brasil, inclusive, voltou a ter casos de poliomielite, cara, que já foi erradicado há muito tempo atrás. E o Brasil está voltando, está regredindo, cara, em várias áreas. Educação, saúde, está regredindo. Aí as bombas, orçamento secreto, veio muita coisa de lá pra cá. Eu costumo dizer que se o Bolsonaro ele realmente cumprisse com o que ele falava, ele já teria renunciado há muito tempo. Ele disse, tem frase dele falando, cara. Se não tiver outra forma de governar que não tomar lá da cá, eu tô fora. É simples, cara, é só você renunciar, é muito simples. Você não precisa se vender, mas o Bolsonaro preferiu se vender, porque é o poder sobre a mente do cara, né? É foda, a gente sabe como é que é, o poder sobre a mente do cara e não tem o que fazer. Assim como aconteceu com o Sérgio Moro, né, dando tapinha nas costas do Bolsonaro durante entrevistas coletivas, né? É uma coisa ridícula. A direita no Brasil se queimou completamente, Eu fiquei extremamente triste, porque eu acreditei mesmo no Bolsonaro, e ele me decepcionou profundamente. Fiquei extremamente feliz por esses militontos, esses gados retardados aí terem perdido, né? Terem perdido o seu mito, né? No sentido político, é claro. Fiquei extremamente feliz porque essas pessoas que usam o nome de Deus para fazer política, cara, elas não merecem estar no lugar onde elas estão. Quem usa o nome de Deus para fazer política é um ser ali desprezível, tá? Aí eu coloco nesse argumento vários pastores, bispos famosos aí, entendeu? Coloco tudo nessa cestinha aí dessa galera imunda, né? Bolsonaro simplesmente abocanhou ali a fatia evangélica do país, pregando ódio, pregando armamento e por aí vai, tá? Coisas assim de baixíssimo nível, tá? E conseguiu coagir toda a sociedade utilizando
gatilhos do marketing, né? E funciona muito bem. O marketing do medo é o que mais funciona, é o que mais dá certo. Mas eu também estou profundamente triste porque o Brasil ele vai minando as suas possibilidades de mudança, né? Embora nós tenhamos ali um congresso de direita, né? Maioria de direita, a bancada toda de direita, é complicado, cara, porque não é aquela direita tradicional, não é uma direita pacífica, não é uma direita organizada. Não, são microsetores da sociedade que compõem essa direita. E, sinceramente, cara, eu não me identifico com essa direita aí. Sou a favor de várias pautas de direita, vocês me conhecem. Autonomia do Banco Central, fortalecimento do real, sou a favor de abertura de mercado. Eu não gosto de proteção, de proteção de reserva de mercado e coisa e tal, porque isso já se provou ser ineficiente. Mas assim, eu gosto de programas sociais também, cara. Programas sociais eles são importantes. É onde o bolsonarismo peca muito. Então você pegar um governo de direita que tenha programas sociais, cara, é sucesso. É sucesso. Uma social-democracia de direita tá ótimo. Perfeito. Agora, saibam reconhecer que vocês perderam, cara. Saibam reconhecer isso. Eu vi vídeo de eleitor falando, perdemos, vamos respeitar o resultado. Mas o Bolsonaro até agora não falou um A. E as pessoas estão aí se matando nas ruas. Muitas pessoas disseram que teria guerra civil, que teria derramamento de sangue. Não é pra ser tão alarmista assim, né, cara? Mas vai ter esse tipo de coisa aí, né? Afinal, 58 milhões de brasileiros não votaram no Lula. Votaram no Bolsonaro. Óbvio que haveria um descontentamento, né? Mas é a democracia, gente. Tem que saber respeitar, tem que saber jogar o jogo. Se você está no jogo, siga as regras do jogo. É isso. Saibam respeitar a democracia brasileira.